A expectativa era muita e os resultados da inflação americana não foram ao encontro dessas mesmas expectativas. A grande surpresa, a grande novidade, na minha opinião, foi a forma como o Bitcoin se comportou. Eu vou-vos mostrar sete razões pelo qual eu acho que o Bitcoin reagiu de uma forma tão positiva e pode, se calhar, levar-nos a voos mais altos. Vamos também falar sobre um ataque recente às criptomoedas. Vamos ver qual foi o token que está a ser atacado e pode ter um impacto muito significativo em todo o nosso querido espaço. Portanto, meus amigos, temos outras novidades também que vou falar mais lá para a frente. Mas vamos a isso, que temos muito que falar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Eu não sei como é que foi o vosso dia ontem, mas o meu dia foi mesmo muito cheio. Desde as 7 da manhã até às 7h30 da tarde, praticamente não tive tempo para olhar a gráficos, não tive tempo para ver nada. Estive lá com um torneio com os miúdos, que foi muito engraçado, mas ocupou-me mesmo, de facto, muito tempo. E quando eu cheguei a casa e tive calma para olhar para os gráficos, nem estava a ocorrer que tinham saído os dados da inflação americana. Só depois é que me lembrei, eu era assim... Pá, isto parece que nem aconteceu nada, mas de facto aconteceu muita coisa, e acho que foram mensagens muito importantes que nós devemos interpretar. Antes de avançarmos com o conteúdo, lembrar que este episódio é patrocinado pela CoinTracking. Já sabes que estamos numa altura que temos que apresentar a nossa declaração de impostos, portanto não te esqueças de o fazer, convém estar sempre dentro da lei, para não termos chatices lá mais para a frente. E se és daquelas pessoas que faz imensas operações, que utiliza imensas plataformas e imensas carteiras, tu vais precisar de ajuda, não tenho mínima dúvida disso. Portanto, a CoinTracking permite exatamente agregar todos esses dados, obviamente que tem um custo, mas se usares o link na descrição deste episódio tens 10% de desconto, e se pagares em Bitcoin, sim, é verdade, eles aceitam Bitcoin, tens um desconto de 15%, portanto pode ser um preço que seja mais atrativo. E tu tens imensas carteiras, imensas plataformas que eles fazem recolha de dados, também tem uma equipa profissional que te pode ajudar para fazer a declaração também de impostos. Portanto, fica aqui o link na descrição se de facto precisas de ajuda para tratar desta parte que é chata, mas tem que ser, ok? Relativamente aqui ao nosso episódio, ao nosso conteúdo, o notícia da última hora, portanto é de hoje, portanto vou começar exatamente por aí. O BCE mantém as taxas de juros, portanto não subiu as taxas de juros nem baixou as taxas de juros, mas a grande notícia, na minha opinião, é que já está sinalizada uma descida para junho, o que efetivamente é algo que nós todos andamos a suspirar, não é? A ansiar, digamos assim, porque as taxas de facto estão muito elevadas. Quem tem crédito à habitação em taxa variável está a sofrer muitíssimo, portanto precisamos mesmo disto e que o verão seja mesmo o início de uma inversão das taxas de juros, porque nós precisamos de facto ter taxas mais baixas por tudo, porque a economia de facto não pode continuar com estas taxas tão elevadas. Mas a grande notícia do dia foi o que aconteceu relativamente à inflação americana. A previsão era de 3,4 e nós passámos para 3,5. Pode ser 0,1, é verdade, mas é que a anterior era 3,2. Portanto, nós estamos, julgo que é o segundo ou terceiro mês consecutivo em que nós estamos a ver uma subida das taxas de juros. Isto de facto começa a mudar algum dos discursos, até que ponto nós não paramos a descida e estamos agora a entrar em nova tendência. Eu acho que precisamos de mais um mês para ver se de facto a tendência já é de subida ou se isto é apenas um bounce, digamos assim, como vocês percebem esta linguagem a nível da análise gráfica, para depois continuarmos a cair. Não sei. Isto para mim é claramente um sinal que a economia está pujante, mas um dos principais fatores pelo qual a inflação está a subir tanto está relacionada com o petróleo. Reparem bem, nós desde janeiro nós temos visto o petróleo a subir. E como vocês sabem, o petróleo afeta tudo, afeta os transportes, afeta o plástico, afeta os combustíveis dos carros, afeta tudo, ok? Infelizmente nós estamos super dependentes do petróleo e, portanto, quando o petróleo sobe, há uma tendência natural para uma subida dos preços de uma forma generalizada e isso de facto está a levar a essa inflação. Parece que a habitação também está a contribuir com isso, a energia indiretamente via petróleo, não é? Portanto, são esses os principais motivos pelo qual nós estamos a ter então esta subida das taxas de juros americanas. O que é que está agora
toda a gente na dúvida. Será que vamos ter os 3 cortes, como o Fed estava a dizer? Será que só vamos ter 2? Será que só vamos ter 1? Será que não vamos ter nenhum? Olha, o UBS neste momento está a prever que nós vamos de facto continuar a ter uma descida das taxas de juros, mas já não se fala em junho, já só se fala em setembro. Portanto, só bem lá mais para a frente é que nós vamos ter essa descida das taxas de juros. Mas eu acho que vai ficar muito relacionado com a próxima informação, com os próximos meses ao nível da inflação. Se a tendência agora continuar a subir, eu acho que o Jerome Powell vai engolir em seco, vai se arrepender muitíssimo daquele discurso de dovish que teve na última conferência de imprensa, em que falou na possibilidade de 3 cortes de juros, e eu não estou a ver de facto ele a manter esse discurso. Só se ficou louco, sinceramente, só se ele está a rasgar os princípios pelo qual o Fed tem que trabalhar e está neste momento preso a nível político e precisa dar um sinal, digamos assim, para a economia continuar bullish para ajudar o Joe Biden. Pronto, aqui já estou um bocadinho na teoria da conspiração, mas eu sinceramente vai-me surpreender bastante e acho que vai ser profundamente irresponsável ele manter, descer as taxas de juros com a inflação a subir. Sinceramente não estou à espera disso. E se isso acontecer, eu acho que é muito grave mesmo, porque acho que é um descrédito total do Fed. Portanto, esperemos que isso não aconteça. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Ele de facto está um bocadinho ali entalado com o setor económico, com o que está a acontecer, com a inflação e também com o calendário político. Portanto, está ali numa panelinha ali muito complicada para o Jerome Powell sair de uma forma positiva. A nível do mercado completo, nós estamos de facto a ver uma alteração profunda. Portanto, maio, nem pensar, descida das taxas de juros, 95% acha que vai ficar tudo igual. Em junho, 77% acha que vai ficar tudo igual. E agora a novidade, de facto, julho, 50,3% acredita que não vai haver qualquer alteração. Aqui está setembro então 45% aponta para uma possível descida. Novembro também passámos para a zona dos 500, 525 e só para dezembro, reparem, passámos para os 475 a 500. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas as coisas de facto não estão muito positivas. Agora, estive a ouvir este analista, que é o Sr. Gary Wagner, que é editor da Gold Forecast, e foi-lhe perguntado diretamente aqui pelo David Lean a razão porque é que acha que as taxas vão ter de cair. E a resposta dele foi de facto muito interessante e vou agora partilhar convosco. I've heard from several economists that a rate cut may actually be a policy mistake, given that, according to these economists, the economy is doing fine, and so a rate cut is unnecessary. How would you respond? Well, I think it's more necessary than many people think, and not just to the consumer and not just to businesses. But we've got staggering debt in the U.S., and no one knows how it's going to play out because it's never happened before. It's kind of like gold's pricing right now. It's in territory that's unknown. We've got $34 trillion of debt. And just to service the interest on that is unsustainable over time. So the Fed, I don't think that the political pressure that many people talk about because of the election year is what the Fed's thinking about. They're thinking about how is our government going to maintain its ability to make good on its debts. And so to do that and to relieve that pressure, you want to normalize rates as soon as possible over the next 3 years, but getting a piece of that this year. And I think that weighs heavily on Chairman Powell and other Fed members, more so than political ramifications. Portanto, estamos a falar de uma questão de dívida, estamos a falar de uma questão de credibilidade, de cumprir com as suas obrigações que os Estados Unidos têm para com os outros credores. É insustentável a dívida como está em modo parabólico, 34 trilhões de dólares só para pagar em juros é um autêntico absurdo. Portanto, este senhor diz e bem que a dívida, as taxas de juros têm que baixar, porque para financiar essa dívida é insustentável estar a pagar 5% como está neste momento a acontecer. Ele também fala num prazo de 3 anos para baixar as taxas de juros para um valor normal, mas que tem que ser dado um sinal já este ano. O grande problema é se nos próximos meses a inflação continuar a subir. Por causa é que eu disse, está aqui um caldinho muito, muito complicado para o Jerome Powell resolver. Eu não sei como é que ele vai sair desta, mas vamos seguramente continuar a analisar. Aqui está o gráfico das taxas de juros para vocês perceberem bem. Nós tivemos uma queda de junho, a partir de junho de 2022 e
praticamente parámos e estamos aqui num período de lateralização. Se nós saímos desta lateralização para cima, eu acho que isto de facto vai ser muito prejudicial e preocupante. Vamos lá ver o que é que vai acontecer, mas muita expectativa quanto ao futuro aqui da inflação americana e à subida ou descida das taxas de juros. E como é que Bitcoin se comportou? Não aconteceu nada, certo? Não aconteceu nada. Nós estamos claramente em período de lateralização. Isto é um gráfico na diária. Portanto, no dia de ontem até tivemos uma vela verde. E hoje estamos a ter uma ligeira vela vermelha. Mas estamos claramente num período de lateralização, consolidação. Aliás, eu ontem publiquei no meu Twitter, portanto, quem quiser seguir também pode seguir @AlexCryptoPT. Não é que eu publico muito, mas de vez em quando vou lá postar algumas opiniões. E reparem bem o desempenho do, entre aspas, ativo de risco, foi um bocadinho provocatório, como é óbvio, depois dos maus resultados da inflação americana. Tínhamos o Bitcoin a subir e o Nasdaq a descer, SP500 a descer, Dow Jones a descer e o ouro a descer. Portanto, supostamente o cavalinho mais volátil, o cavalinho, digamos assim, dos louquinhos, não é? O chamado ativo de risco, era o único que estava a subir. A caraças. Isto não era suposto acontecer, pois não? Não era suposto acontecer. Portanto, não deixou de ser curioso a reação de Bitcoin no dia de ontem. Mas isto tem motivos, não é por acaso. Na minha opinião, há aqui motivos que vocês precisam de compreender. O primeiro motivo é uma questão de estatuto. Bitcoin deixou, na minha opinião, tirando aquelas pessoas que gostam de malhar em cima de Bitcoin, gostam de dizer mal de Bitcoin, mas já é um ativo com alguns aninhos disto, já tem adoção institucional, já há países aqui a entrar nisto também. Vamos ter também agora, em 2024, 2025, a aprovação de Bitcoin nos balanços das empresas, em que o preço é o preço real ao balanço e não o preço mais baixo. Temos o mercado institucional neste momento a entrar via ETFs e Bitcoin neste momento começa a ser visto efetivamente como uma cobertura, como uma proteção, como hedge à inflação. Aqui diz bem nesta notícia, Bitcoin tem sido frequentemente considerado uma proteção contra a inflação, mas até agora isto geralmente não acontecia, não era verdade. No entanto, as coisas mudaram neste mercado altista de Bitcoin. Os mercados tradicionais estão agora em Bitcoin e se as instituições perceberem que o Bitcoin é de facto essa cobertura, a profecia autorrealizável pode de facto concretizar-se. Estamos a falar de um ativo descentralizado que não pode ser utilizado como uma arma, digamos assim, económica e tem uma inflação muitíssimo baixa e que vai baixando de 4 em 4 anos devido ao halving. Portanto, quem sabe o que é Bitcoin, eu acho que não pode deixar de olhar para ela como uma proteção de capital de longo prazo. Há uns tempos tinha uma pessoa aqui conhecida no Telegram que me dizia: pá, Alexandre, tu devias dizer isto às pessoas mais vezes, que Bitcoin é um protesto, que as pessoas deviam colocar mais dinheiro em Bitcoin e menos em dinheiro fiduciário e tudo mais, que isto a longo prazo vai sempre compensar. Pronto. Está dito, não estou a dizer que as pessoas devem seguir isto, porque isto não é aconselhamento financeiro que eu não o posso fazer, mas no longo prazo eu acho que de facto o Bitcoin vai ganhar mercado à moeda fiduciária, não tenho grandes dúvidas relativamente a isso, independentemente dos ciclos mais longos ou mais curtos que nós possamos ter e a volatilidade que está ainda inerente a um ativo que é relativamente jovem. Portanto, estamos a falar em inflação, de facto que o Bitcoin pode ser de facto considerado um hedge para a inflação. Quem o diz também é a Grayscale, diz que o déficit é insustentável e a inflação significa mais procura por Bitcoin. Portanto, segundo estes últimos dados recentes, podem ser negativos no curto prazo, mas a inflação persistente acabará por promover um ambiente favorável à criptografia, portanto, segundo palavras da Grayscale. E agora vou partilhar também convosco aqui a opinião do CEO da Cross Capital, aqui do canal do Paul Boran, que é muitíssimo bom, eu acho que recomendo que vocês devem seguir, ele de facto tem muita qualidade. E em que ele faz uma análise cripto versus inflação. Também é interessante, vamos ouvir. Basically what's going on here is that global liquidity is going up, financial assets are going up, but they're more or less sort of treading water together. And there's actually, if you look at the chart closely enough, there may even be a slight decline saying that financial assets are not actually matching the rise in global liquidity. Now, global liquidity expansion is monetary inflation in my terms, and therefore what you need are dedicated monetary inflation hedges. And those dedicated monetary inflation hedges are gold, and we suspect, and I use the word suspect, cryptocurrencies. We don't know because the timeline or the history is too short,
but certainly that's how they behave. Bitcoin behaves like exponential gold. And if you look at the multiplier of the loading, every 10% rise in global liquidity leads to about a 12 to 15% increase in gold. The loading for Bitcoin on average in its history has been 5 times. So it's 5 times the loading of gold. Now that will likely come down, but you get my point. It's highly sensitive to liquidity, because if I'm correct, and there's all this money printing out there, these are the great hedges to own. Portanto, a comparação com o ouro, em que tem um desempenho superior 5 vezes ao ouro, e como nós sabemos, o ouro é um dos principais, se não mesmo o principal, hedge à inflação, nós podemos ver que de facto o Bitcoin vai comportar-se muitíssimo bem, mas ele fala também na questão de liquidez no mercado. E se há uma tendência natural para haver liquidez no mercado, até para alimentar toda esta máquina que nós conhecemos, que existe deste sistema financeiro que infelizmente está a falhar, não é? Porque se não falhasse não havia esta dívida toda que existe a nível mundial, e as dificuldades que estão a existir e a desvalorização das moedas que estão a ocorrer. Bitcoin obviamente que irá comportar-se muitíssimo bem, mas apenas uma ligeira correção. Eu acho que ele falou que nós estamos a ter uma liquidez a entrar no mercado, mas desde o início de 2024 essa liquidez tem vindo a baixar. Portanto, reparem bem, este é o gráfico da liquidez total, e enquanto 2023 ali tivemos de outubro até ao final do ano um aumento da liquidez, nós neste momento estamos a ter uma descida. Aliás, até a nível de análise gráfica será muito interessante ver se nós vamos fazer um duplo fundo e começarmos a arrancar, ou se ainda estamos numa tendência de baixa ao nível de liquidez. Isto não deixa de ser uma boa notícia, porque é verdade que Bitcoin, reparem bem, Bitcoin parou basicamente de subir em 2024, fruto se calhar também desta descida aqui do nível de liquidez, mas não caiu, ok? Não seguiu esta tendência que nós estamos aqui a ver. E podemos ver que de facto o ouro, sim, tem-se portado muitíssimo bem como hedge ao nível da inflação, mas também ficou um pouco imune ao nível da descida da liquidez. Portanto, o que não deixa de ser curioso, eu concordo com o que ele está a dizer, mas curiosamente este ano não está a comprovar-se essa ideia, que acho que no global efetivamente faz sentido. Aliás, basta nós olharmos aqui para os gráficos, olhar para trás para ver exatamente essa relação. O CEO da Grayscale apresenta também uma novidade que diz que as saídas do seu ETF de Bitcoin está finalmente a atingir o equilíbrio, ou seja, é mais um dado bullish para Bitcoin, porque nós sabemos temos tido uma pressão muito forte por parte da Grayscale ao nível das vendas, da conversão do seu fundo, que era um fundo que já existia, que agora as pessoas evidentemente estão a despejar. Portanto, segundo o senhor Michael Sonnensen, é assim que se diz, que as saídas de Grayscale Bitcoin Trust pode estar a atingir um equilíbrio após meses de vendas dos seus investidores. Isto foi dito à Reuters, e ele diz que acreditamos que o fundo começou a atingir então um certo equilíbrio, onde algumas dessas saídas previstas sejam algumas das vendas de falências. Alguns investidores, talvez realizando negociações de troca, estão em grande parte para trás, ou seja, houve muita gente que vendeu devido a falências e também a negociações de troca que eu acho que estão efetivamente relacionadas com as taxas que eles estão a pedir, que é 1,5%, e é culpa própria, meus amigos. Eles, sinceramente, se querem ser mais competitivos, têm que baixar as taxas. Mas ele também diz que algumas destas saídas foram então resultado de vendas relacionadas com os acordos de falência da FTX e de outras empresas de criptografia extintas. Portanto, se a Grayscale começar a diminuir a sua venda, ok? E já estamos a falar numa altura em que a BlackRock começa a aproximar-se fortemente de ser líder de mercado, quando digo líder de mercado, ao nível de ter mais BTC no seu ETF, se a Grayscale quer manter esse estatuto, tem de facto de começar a diminuir as suas vendas, e por isso eu acho que vai ter que ser mais competitiva. Porque, eu por acaso não tenho aqui o gráfico, mas eu estive a ver, a BlackRock ainda não fez vendas significativas de Bitcoin desde que está a entrar neste ETF. Está claramente em modo de acumulação. Portanto, boa notícia se de facto a Grayscale começar a atingir então o outro ponto de equilíbrio. Mas um dos motivos pelo qual eu acho nós podemos estar a começar a aproximar-nos, se calhar até na próxima semana não vou dizer, mas se calhar nos próximos 15 dias, para ultrapassarmos máximos históricos. Mas quando eu digo ultrapassarmos máximos históricos, não é irmos lá
pôr a cabecinha fora d'água e voltar outra vez para dentro debaixo d'água, ok? É passarmos mesmo para máximos históricos. Está relacionado com esta notícia que temos vindo a falar aqui no canal e merece de facto novamente destaque. E porquê? Porque segundo aquilo que está previsto é que já é na próxima semana, não é daqui a um mês, não é daqui a 6 meses, na próxima semana Hong Kong deve aprovar os seus ETFs de Bitcoin. E são bastantes, ainda são, não sei se eram para aí 10, era um número significativo. Pronto, de acordo com a reportagem, é possível que as primeiras aprovações ocorram já na próxima semana, segundo fontes familiarizadas com o assunto. Portanto, alguém se chibou. A pandemia, a economia da China e as tensões globais levaram a uma perda de brilho da região e as autoridades estão empenhadas, estão a resgatar esse glamour. Portanto, a China quer se posicionar novamente, não pode ficar de fora, ela está claramente em guerra económica com os Estados Unidos, e se os Estados Unidos estão a ter um ETF que no primeiro trimestre alcançou ou ultrapassou o ETF do ouro quando apareceu no espaço de um ano, a China começa a olhar para aquilo e dizer, nós também temos que entrar nisto, mas o que é que estamos a fazer? Estamos a dormir, só pode, não é? Portanto, vamos lá pessoal, temos que entrar nisto, não podemos ficar para trás. Eu acho que isto vai ser uma porta aberta para imenso capital. É das maiores economias do mundo, eu sei que a americana é efetivamente a maior, mas vai ser muito difícil manter o preço, tirando algum catalisador estranho. Depois destas notícias que tivemos ao nível da inflação, que de facto está a subir e vemos Bitcoin a reagir tão bem, a Grayscale neste momento a diminuir as suas vendas, Hong Kong a abrir as portas para a entrada de capital, vai ser difícil de facto manter Bitcoin neste range aqui dos 68, 69, 70 mil dólares. Posso estar enganado, mas é aquilo que eu estou a prever, tendo em conta, obviamente, as notícias que estou aqui a trazer-vos. Outra notícia que também acho que merece destaque e justifica o porquê do meu otimismo é que, reparem, 90% das entradas de ETF de Bitcoin ainda são de retalho, ainda são de varejo. Portanto, isto quem diz, não sou eu, é o CEO da VanEck, uma das pessoas que tem um ETF. Portanto, os fundos negociados em bolsa de Bitcoin atraíram quantidades significativas de capital em 2024, tal como eu disse, superou largamente o ouro, mas os bancos tradicionais e o investimento institucional ainda não entraram nesta corrida. Na Paris Blockchain Week, o CEO da VanEck, o Sr. Jan VanEck, disse que o setor de varejo tem sido o principal responsável pelos fluxos de Bitcoin à vista, ou seja, não estamos a falar dos pesos pesados ainda no mercado. O CEO da empresa da gestão de investimentos acrescentou que nenhum banco dos Estados Unidos aprovou oficialmente ou permitiu que os seus consultores financeiros recomendassem Bitcoin até ao momento. VanEck disse que o próximo mês poderá haver a chegada de alguns investimentos institucionais importantes de bancos e empresas tradicionais, mas que o cenário da ETF Bitcoin ainda está na sua infância. Por acaso ontem estava a falar com uma pessoa, disse-me assim, então mas tu já vendeste? Eu disse, não. Mas não achas que deves vender? Eu acho que não, sinceramente acho que não, porque eu vejo todos estes fundamentos, acho que é cedo ainda, mas isto é a minha opinião pessoal e cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Portanto, belíssima abordagem aqui, novidade aqui dita pelo Sr. VanEck. E cá está a comprovar exatamente aquilo que foi dito pelo Sr. VanEck. Morgan Stanley e UBS na disputa para lançar o primeiro ETF de Bitcoin. Portanto, segundo informações do Insider Crypto Andrew AP Abacus, ambas as instituições estão a planear adicionar ETFs de Bitcoin às suas plataformas na próxima semana. Reparem, próxima semana, Hong Kong, e temos estes big boys aqui também a entrar. Morgan Stanley aspira a superar a UBS, tornando-se o primeiro grande banco a aprovar completamente o ETF de Bitcoin, marcando um momento significativo histórico, sublinho histórico, na adoção institucional de criptomoedas. Portanto, parece-me a mim que está tudo muito, muito interessante. Vamos chamar assim, interessante. Banco alemão Deutsche Bank destaca que o otimismo com relação ao Bitcoin está a aumentar. E agora vamos falar o que é que as pessoas pensam, qual é o feeling das pessoas, o que é que elas estão a achar sobre isto tudo. Portanto, Deutsche Bank, um dos principais bancos do investimento alemão, divulgou recentemente os resultados de uma pesquisa que aponta para um crescente otimismo em relação a Bitcoin. Essa mudança de perspectiva contrasta, tenho aqui uma coisa, não consigo ler, com a postura mais cética observada no ano anterior. Durante o mês de março, os pesquisadores da Deutsche Bank conduziram uma pesquisa com mais de 3.600 consumidores nos Estados Unidos. Os resultados revelaram que 52% dos entrevistados consideram as criptomoedas como uma classe de ativo importante e um método de transação de pagamento
no futuro. Esse percentual é significativamente maior do que os 40% que apoiaram essa afirmação na pesquisa realizada em setembro de 2023. Atenção, 2023 já estávamos em bull market, portanto nós continuamos obviamente em bull market, portanto passámos de 40% para 52%, claramente um sentimento de maior interesse, maior adoção, maior vontade em entrar aqui neste mundo dos criptoativos. Portanto, belíssimas notícias também. Outro aspecto, mais um, eu disse que eram 7, já perdi a conta em qual é que vou, não sei quanto é que vou, mas pronto, não interessa. Outro aspecto que eu acho que de facto pode ajudar à subida do preço é aquilo que está a acontecer com os mineradores. Porquê? Eles reduziram o seu estoque de Bitcoin ao mínimo de 3 anos, numa altura estratégica que é o halving. O que é que costuma acontecer? Por norma, após o halving, os mineradores despejam no mercado. Despejam no mercado porquê? Porque precisam de comprar novos equipamentos, certo? Porém, como o preço de Bitcoin subiu tanto, o que está a acontecer com os mineradores é eles antes do halving estão a despejar. E estão a despejar porque a hash rate continua a subir, ou seja, significa que eles estão a comprar novas máquinas e esta mudança provavelmente decorre então das vendas de mineradores do mercado em exceção para atualizar equipamentos e garantir a sua sustentabilidade após a redução iminente das recompensas via halving. Portanto, este posicionamento estratégico a antecipar as suas vendas é mais um fator bullish porque pós-halving significa que não há eles não têm muita Bitcoin para vender e para despejar no mercado e reduzindo assim a pressão de venda. Portanto, uma boa notícia indiretamente que aqui está a surgir também. E também, mais um indicador que mostra que nós podemos estar numa fase em que as coisas podem voltar a subir. E o que é que isto significa? Significa que há um indicador que é o Long Term Holder, e vou aqui já mostrar aqui o gráfico, não dá para aumentar, mas pronto, aquilo dá. Nós podemos ver que os Long Term Holders estão a vender, conforme apontou Fernando Pereira na lista da BitGet, o gráfico mostra que acima dos $50.000 os investidores de longo prazo começaram a vender as suas posições. Agora vamos reparar o que é que aconteceu em janeiro de 2021. Quando eles começaram a vender, nós depois tivemos um pump a seguir. Infelizmente para nós foi o final do bull market, não é? Não sei se vai acontecer a mesma coisa ou não, mas significa que, tecnicamente, se nós olharmos para o que aconteceu no passado ao nível de dados on-chain, nós podemos ver que tivemos outro pump de BTC. E se BTC passar aqui dos 70 mil, vamos supor aos 100, 110, 120 mil, pode perfeitamente ser o topo deste bull market, nós não sabemos, mas pode perfeitamente ser esse topo. Portanto, mais um indicador positivo. Porém, nem tudo são boas notícias, meus amigos. Houve, de facto, algo que está a acontecer que nós precisamos de pôr aqui em cima da mesa e é mais um ataque fortíssimo que está a acontecer à comunidade das criptomoedas e pode ter um impacto significativo. Lembram-se desta notícia? Uniswap salta 60% com proposta para recompensar detentores dos seus tokens em grande reforma de governança. Ou seja, quem tinha Uniswap ia ganhar uma percentagem das taxas que eles ganhavam e obviamente levou uma subida bastante do token da Uniswap. Anteontem tínhamos falado que a Uniswap superou 2 trilhões de dólares em volume de negócios. Ou seja, estamos a falar ao nível do DeFi, ao nível de uma plataforma descentralizada, a maior delas todas, ok? A que tem mais nome, a que tem mais impacto. E o que é que foi feito pela SEC? Uniswap recebe notificação de processo da SEC e obviamente que o token corrigiu. Portanto, a Uniswap Labs informou nesta quarta-feira que recebeu um aviso do Wells, portanto é só um aviso, sinalizando que o órgão regulador, SEC, pode tomar medidas de execução contra a empresa. Na publicação, Hayden Adams disse que não estava surpreso, apenas irritado, desapontado e pronto para lutar. Ele diz mesmo que está confiante de que os produtos que oferecemos são legais e que o nosso trabalho está do lado certo da história, mas já faz algum tempo que está claro que em vez de trabalhar para criar regras claras e informadas, a SEC decidiu concentrar-se em atacar bons atores de longa data como Uniswap e Coinbase. Ao mesmo tempo, deixou passar outros atores mal intencionados como a FTX. Verdade. Mas a FTX meteu dinheiro, meus amigos. Meteu dinheiro ali nos partidos e aquilo, pronto, como vocês sabem, com dinheiro é assim. O que é que isto significa? Estamos a falar de um ataque ao DeFi. Estamos a falar um ataque ao core, ao ADN das criptomoedas. Pelo menos àquela ideologia descentralizada em que não precisamos de intermediários e não estamos aqui a sustentar intermediários. E este ataque é efetivamente muito importante. Porque não pode passar. A Uniswap, tal como a Coinbase, tem que ganhar estas lutas. Felizmente para nós, todas as batalhas mais importantes que o Gary Gensler tem travado contra as criptomoedas via judicialmente
não têm sido positivas para a SEC, mas têm sido positivas para o setor cripto. E se há alguém, tal como a Coinbase, que eu gosto de ter como defensor de todo o nosso espaço, é obviamente a Uniswap, porque para ver estas lutas tem que haver muito dinheiro. E felizmente a Uniswap tem dinheiro para fazer esta luta. Mas Gary Gensler é Gary Gensler, não vai mudar. E como o Gandhi dizia, primeiro ignoram-nos, depois... Como é que é? Primeiro ignoram-nos, depois... já não me lembro. Mas pronto, depois lutam contra nós e depois ganhamos. Pronto, o que interessa é a parte final. Digam vocês nos comentários, já vão dizer como é que é a expressão correta, está bem? Obrigado. Vamos avançar então. Dizer também que a Uniswap lança Uniswap X, que já está disponível com taxas de zero de gás. Muito importante, eu acho que independentemente daquilo que está a acontecer, o Uniswap vai fazer o seu percurso. Então é uma plataforma que promete transações com zero taxas de gás. Portanto, sucesso para a Uniswap, apesar de não ter nenhum token da Uniswap. Atenção, fique claro, não estou aqui a vender o meu peixe. Mais notícias para quem acha que nós vamos ter o ETF em maio. A VanEck e a CoinShares não acreditam que o ETF de Ethereum vai ser aprovado, provavelmente agora nos próximos tempos, que vamos ler maio. O CEO da VanEck, Jan VanEck, por exemplo, afirmou durante o evento de cripto de Paris Blockchain Week em França que eles podem ser os primeiros a ser rejeitados. E porquê? Ele diz que como no passado houve vários comentários, houve uma ligação muito próxima entre a SEC e estas entidades que estavam a promover os ETFs, há um silêncio muito grande e então ele acha que provavelmente vai ser rejeitado e que não vai passar. Não sei, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, sinceramente, fica muito mais próximo da rejeição, tendo em conta, ainda agora aquilo que está a ser feito com a Uniswap. Eu acho que vai ser mais difícil dizer não à BlackRock, mas a BlackRock é só em agosto, se eu não estou enganado, que é o prazo final. Portanto, eu acho que o verdadeiro prazo para a aprovação, rejeição do ETF de Ethereum vai ser em agosto ou no verão e não agora em maio. Relativamente ao preço de Ethereum, as coisas não estão más. Apesar deste FUD que existe aqui e tudo mais, estamos ali estabilizados, ali nos 3.500. Parece-me a mim que estamos a criar uma bull flag. Aqui o meu indicador de acesso à comunidade cripto privada aqui do Alex Crypto. Este sinal de short funcionou muito bem. Este sinal de long funcionou muito bem. Bull flag aqui em formação. Suporte aqui nas moving averages. Portanto, parece-me que as coisas estão relativamente tranquilas para já. Atenção só a olhar para o gráfico neste momento. Aquilo que me está a mostrar. Isto pode mudar já amanhã. Ironia do destino. É muito curioso. Como é que é possível publicarmos o Fábio Varanda durante semanas e semanas, estávamos a combinar de fazer uma análise do próximo token e lembrámos da Filecoin, e ele teve a gravar e preparar as coisas todas e logo após a publicação do vídeo, não é que sai esta notícia: executivos da Filecoin são presos na China. Ora bolas, ganda melão. A equipa técnica central de STFIL, protocolo de staking e restaking leak da Filecoin, está presa e sob investigação da polícia chinesa. Isto não elimina nada do que foi dito na análise do Fábio, ok? Não elimina nada, ok? Ele teve a fazer uma análise muito completa e o projeto é efetivamente bastante interessante, porque estamos a falar de descentralização de dados, estamos a falar da narrativa DeepIn, que eu acho que de facto é muito importante. Mas isto não é um bom cartão de visita. Não é um bom cartão de visita para o investimento. Portanto, fica aqui a notícia por uma questão de transparência. Executivos da Filecoin são então a equipa dos programadores ali do tal staking e restaking leaking foram detidos. Ainda não sabe as causas, mas vamos ficar a aguardar para saber o que aconteceu. Mais notícias: Eigenlayer é lançado na rede principal de Ethereum. Eigenlayer, esta narrativa restaking de Ethereum, tem de facto ganhou muito TVL, ganhou muito capital e há de facto muito interesse. E também dizer que a Coinbase e a Google Cloud tornaram-se operadoras da Eigenlayer. Por fim, para terminar o episódio, dizer que Near vai contratar engenheiros de inteligência artificial como parte do seu roteiro de AI. Portanto, é um dos ativos que eu sinceramente mais aprecio. Disclaimer, eu tenho Near, já investi em Near e vamos ver então o que é que vai acontecer, mas eles estão a apostar nos próximos 3 a 6 meses para lançar então uma nova iniciativa ao nível de inteligência artificial. Vamos ver, eles têm trabalhado muitíssimo bem, é um projeto que eu efetivamente gosto. Está feito, meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de deixar o gosto, como o seu comentário, partilharem já agora e vemos no próximo episódio. Beijinhos e abraços, tchau, tchau.